sensação que dá é que nós vivemos um imenso desfile de carnaval o ano inteiro. Nós temos aí castelos, nós temos dança da pizza, nós temos uma farra com os dinheiros públicos, nós temos essa brincadeira permanente, máscaras que caem, máscaras que surgem. Um sujeito é catão um dia, no outro dia ele é vilão. Então nós temos aí uma permanente alegoria do processo político. E não a existência do projeto político. Os nossos partidos políticos também são verdadeiros blocos de carnaval. Eles não têm programa, eles não seguem o programa, eles seguem os interesses das diretorias, como aliás nas escolas de samba, etc. Nós temos a evidência de que a impunidade vai bem, obrigado. Em primeiro lugar, é preciso também um certo questionamento do papel da justiça. Como nós chegamos a essa situação em que um governador dirige um estado 2 anos, ou mais de 2 anos, e não ocorreu nada no período eleitoral? Isso, se for verdade, nós acreditamos no juízo dos senhores magistrados. Se for verdade que ele comprou votos com cheque pessoal, isso era matéria para impugnação da candidatura na época. Não 2 anos. Não 2 anos depois. Então, isso já mostra que alguma coisa está ocorrendo em termos do rigor da justiça em relação a esses casos. Segundo ponto, que também me deixa muito preocupado, e nós já conversamos aqui em outras entrevistas, é o seguinte: por que continua o foro privilegiado? Não existe ninguém, a OAB, a CNBB, enfim, a sociedade civil, que possa acionar o Supremo Tribunal Federal exigindo uma definição sobre a constitucionalidade desse foro? Quando o foro privilegiado foi instituído, membros do Ministério Público Federal chegaram, inclusive, a se pronunciar, dizendo que nós tínhamos aí uma espécie de licença para os improbos. Não tenho nenhuma esperança de que o fim do privilégio de foro acabe com a corrupção, não é isso. Mas o que ocorre é que, efetivamente, se você, além da corrupção, você tem essa instituição que faz com que o Supremo Tribunal Federal não tenha condenado ninguém até hoje. Então, aí nós estamos em maus lençóis. É justo que o segundo colocado assuma, ou seria melhor um novo pleito para o povo da Paraíba eleger o novo governador? Inclusive a questão do tempo, veja, é um direito subjetivo e é um direito objetivo. Quando você se candidata a um cargo, você tem a candidatura para um tempo certo. 4 anos. É esse o seu direito. Ora, se você foi lesado desse direito por um concorrente desleal, e se você não tem os 4 anos, você, como candidato e como governador, será também lesado. Esse é um primeiro ponto. Sendo lesado todo aquele eleitorado que votou naquela pessoa. Então, esse já é um ponto grave. O segundo ponto grave, que me parece, é que nós estamos notando, e aí eu não quero trazer águas para os políticos brasileiros que costumam questionar muito o judiciário, mas nessa perspectiva você vê aí uma espécie de intervenção muito forte do Poder Judiciário nos processos que correm no plano legislativo e executivo. De certo modo, nós estamos caminhando para uma espécie de tutoria do Estado pelo Poder Judiciário. O fato do juiz ser, nós temos um ditador togado, não resolve o problema. O Estado brasileiro se quer um Estado democrático de direito, no qual nós temos 3 poderes
isonômicos. O problema é que essa isonomia não existe. Né? Nós temos aí uma clara hegemonia do executivo, né? Nós temos uma subserviência ou uma chantagem permanente do legislativo sobre o executivo, e nós temos esse alheamento tradicional do judiciário com essas intervenções que, no meu entender, às vezes se tornam extemporâneas. Recordar é viver, eu ontem sonhei com você. O ministro Joaquim Barbosa está fazendo uma verdadeira gincana para poder ouvir as testemunhas antes que haja prescrição. Né? Em relação ao caso do mensalão. Caso do mensalão. Então, veja, se existe o juiz natural, que é aquele juiz de todo cidadão, meu, seu, se nós fizermos um crime, etc., nós seremos julgados pelo juiz natural. Nós estamos no regime republicano. E mais, é um regime republicano que se diz democrático, porque existem repúblicas que não são democráticas. Né? Então, nós vivemos no regime republicano, democrático, algo que está definido na Constituição Federal. Por que que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, né, aceita essa clara e evidente quebra do princípio da igualdade e da cidadania? Né? Então, alguma coisa está errada aí. Eu acho que está na hora do Ministério Público ou da OAB, ou, enfim, alguma instituição que possa interpelar o STF, colocar essa questão. Está faltando a confiança entre nós dois, devemos resolver agora e não depois. Só porque eu chego em casa ao clarear. Todo político improbo tem um inimigo fundamental, que é a imprensa e a opinião pública. Né? Veja, no episódio do mensalão, parecia ladainha, né? Cada improbo que estava sendo processado ia para o púlpito, porque já virou púlpito, né? Não é mais tribuna, e dizia que ele só se apropriou de alguns centavos, né? E que a imprensa era a grande inimiga. Ora, na ordem pública, 1 centavo é muita coisa, né? Como numa situação de rebelião civil, uma morte é muita coisa. Você não pode, inclusive atualmente está havendo aí um debate sobre a ditadura, né? Eu acho que uma ditadura é uma ditadura, né? E o regime democrático é um regime democrático. Então você tem que ter respeito, né, pela ordem vigente. Agora, o que eles estão fazendo? Agora, o outro ponto é que essa ideia, esse ideal de transparência, corresponde àquilo que é de mais profundo na vida pública moderna. Foi na Revolução Inglesa que os revolucionários exigiram que o rei prestasse contas, né, a famosa accountability, né, porque o rei absoluto dizia que prestava contas só a Deus. Né? Então, o cidadão exigiu isso. É dessa Revolução Inglesa do século XVII que brotam a Revolução Francesa do século XVIII e a Revolução Norte-Americana. Veja, um governo mais conservador e mais autoritário como o do Bush, a base da accountability diminuiu muito, né? O segredo aumentou muito. Então, é próprio da democracia, e eu estou aí me louvando no grande jurista Norberto Bobbio, né? É próprio da democracia a publicidade, né, e a responsabilidade. Então, se você não tem isso, você não tem democracia. Então, não venha com disfarces de fantasias de democracia, porque a fantasia está rasgada nesse caso. Eu fico muito preocupado porque essa transformação feita pelos próprios integrantes do poder em algo risível é aquilo que quebra a possibilidade da governabilidade. Né? O grande filósofo Spinoza, e aliás eu citei esse ponto no primeiro seminário sobre ética e decoro parlamentar feito na Câmara dos Deputados, né? Spinoza dizia o seguinte, quando um dirigente político ou um legislador, né, se permite o ridículo em público, né, ele está quebrando a ordem do Estado, né? Porque você só pode obedecer àquela pessoa que você respeita. E se você não tem respeito por aquela pessoa, como é que você vai obedecer? Então, as consequências são graves na ordem civil. Na ordem oficial, nós temos essa impunidade, essa brincadeira, né, com as leis, mas na ordem civil você vê que a tentação de desobedecer a lei é a mais constante.
né? Então, o Estado foi feito para quê? O Estado foi feito para garantir a vida da sociedade, para garantir a incolumibilidade dos corpos, para garantir a liberdade das almas. E para isso nós pagamos muito caro, nós pagamos impostos, nós somos enviados à guerra, etc., né? Então, se nós não temos respeito por quem dá ordens, e quando, meu Deus, aí a coisa é muito complicada, né? Quando você vê que legisladores legislam escancaradamente em causa própria, né, você vê que há um divórcio aí entre a ordem oficial e a ordem civil. E aí a anarquia está à porta. Dos integrantes do bloco aí faltam Renan Calheiros e Fernando Collor de Mello. Todos bem nós lembrado. Vimos aquela fotografia, né, absolutamente obscena, né, de Renan contentíssimo, Fernando Collor de Mello contentíssimo e Sarney contentíssimo. Só faltava o presidente da República estar contentíssimo na foto, não apareceu. Então, esse é um ponto grave. Não apareceu na foto, né? Na foto, mas é que a presença ausente, os linguistas gostam muito dessa presença ausente, né? Então, o que você tem? Você tem um retorno explícito à prática do Centrão, né? Do é dando que se recebe, né? Agora, a causa disso, bom, em primeiro lugar, nós somos um país muito grande, excessivamente centralizado, as nossas, com isso é quase que obrigatória a formação de oligarquias regionais, né? E essas oligarquias regionais controlam a passagem dos impostos do poder central para as regiões, né? Então, esses senhores que adquirem um know-how, né, dessa passagem, eles acham que esse trabalho deles é um favor que eles fazem às regiões. E, portanto, eles exigem manter-se nas direções, etc. Então, você tem isso como reflexo nos partidos. Nossos partidos políticos, o Robert Mitchell, no começo do século XX, já alertava para esse fenômeno, né? Max Weber trabalhou muito sobre esse fenômeno, da oligarquização dos partidos políticos. Os nossos partidos políticos são totalmente oligarquizados, né? Então, como eles são oligarquizados, a regra da oligarquia é primeiro os antigos e depois os novos, né? Então você não vê renovação nos partidos políticos. São as mesmas lideranças há mais de 20 anos, mais de 30 anos. O caso Sarney, então, é quase que monstruoso, porque esse senhor está no poder desde os anos 60, né? Então, você tem essa renovação permanente do mesmo, e não a abertura ao outro. Só lembrando um outro nome, quem assumiu a corregedoria da Câmara dos Deputados, Antônio Carlos Magalhães Neto, né? Que é a família oligárquica, né? Então, esse know-how, inclusive, passa de pai para filho. Aliás, esse é um outro fenômeno também da oligarquia. A formação de famílias de políticos dirigentes, né? Daqui a pouco nós teremos nobreza, né? E não é por acaso que nós temos o foro privilegiado, né? Porque você vê o pai, o filho, o neto, não sei o quê e tal, todos controlando os seus currais eleitorais, né? Com base nesse tipo de busca de recursos do poder central e chantagem do poder central. Já temos a campanha, ninguém é ingênuo, né? A ministra Dilma Rousseff, inclusive com jogadas de marketing, desde a face até o nome, até o jeito de ser apresentado, etc., inclusive assumindo uma posição bastante contrária à sua formação. Ela é uma técnica, né, e já está virando mãe, né? Daqui a pouco já vão dizer que ela é a segunda Evita Peron, né? O governador Zé Serra e o governador Aécio também ensaiando, né? Ensaiando um tour pelo país. Tour pelo país, etc. Então, na verdade, daqui a pouco ninguém mais vai poder criticar ninguém. E aí essa clivagem, governo e oposição, vai desaparecer. E aí a mensagem de oposição que era levada pelo atual governador Serra também vai se diluir.
Eu fico imaginando se na estratégia de campanha desses candidatos, se eles não pensaram nesse aspecto. Né? Porque o diferencial tinha que aparecer. Por que Serra era o mais lembrado por todos os brasileiros quando se tratava da sucessão de Luiz Inácio da Silva? Ele é lembrado porque ele era um diferencial. Agora, se ele começa a fazer igual, aí nós estamos perdidos. No fundo, então, o certo seria prender todos os jornalistas, todos os analistas, etc., né? E sem foro privilegiado. Professor, muito obrigado. Bom carnaval para o senhor e vamos ver o pós-carnaval. Ou o carnaval continuado, perene carnaval. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço para você, João.